podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aposentadoria e recebemos aqui dois convidados da Ativo Investimentos. O primeiro é o Fábio Assunção, que é diretor de produtos e estratégia. Bem-vindo, Fábio. Olá, tudo bem, Mobilon, Riga, galera? E o segundo é o Ricardo Mirala, que é assessor de investimentos da Ativo Investimentos. Bem-vindo, Ricardo. Oi, Mobilon. Oi, Riga. Oi, galera. Bom, nos dois primeiros programas com a Ativa, a gente falou muito sobre tudo que envolve investimentos, né? A gente começou lá da sopa de letrinhas com Selic, IPCA, e chegamos até a parte de ações também, onde discutimos a questão dos fundamentos das empresas, como escolher bons papéis, enfim. E nesse programa é a hora que a gente junta todas essas conversas que tivemos até aqui para falar sobre como acumular patrimônio de fato. E lógico que se a gente está falando de acúmulo de patrimônio, a gente está falando de aposentadoria, né? A gente quer sempre se aposentar mais cedo, aproveitar a vida, só que nem todo mundo vai conseguir isso, obviamente, mas o jeito é começar o quanto antes a investir. Quando a gente fala de aposentadoria, vem em pauta também o que já está rolando de reforma da Previdência. Então queria entrar com vocês já direto nesse assunto sobre a importância de criar uma previdência privada. Como é que vocês veem essa questão aí na Ativo Investimentos? Bom, na realidade, cada vez mais ou cada vez menos a gente vai poder contar com o dinheiro vindo da Previdência, porque a reforma faz justamente isso, ela aumenta o prazo para a gente se aposentar e diminui, eventualmente, o volume que a gente vai ter a receber no futuro. Então, vai caber a cada um de nós cuidar do nosso próprio plano de aposentadoria paralelo, vamos chamar assim. É porque tem muita gente que acha que, não, mas o INSS já desconta uma porcentagem enorme aqui do meu salário todos os meses, então já estou contribuindo e quando chegar lá na frente eu vou ter o meu dinheiro de volta. E aí tem aquele problema que aqui no Brasil o modelo de previdência atual é um modelo de repartição, vou explicar bem por cima aqui, né? Que na verdade seu dinheiro não está sendo investido, o seu dinheiro está indo para uma conta do governo e essa conta pega o dinheiro de todo mundo que está trabalhando e contribuindo para pagar quem está aposentado. Então o dinheiro não fica parado, ele entra e já vai para outra pessoa. Ou seja, você não está guardando dinheiro, não existe uma garantia de que você vai contar com esse dinheiro de volta lá na frente, né? Esse é o problema. Basicamente, você não está guardando dinheiro especificamente para você, né? Você está guardando dinheiro para o sistema e o sistema vai distribuir isso entre todos os participantes desse sistema, né? Vocês lembram daquela história da pirâmide, né? Você coloca um dinheirinho e enquanto a pirâmide estiver crescendo, isso se sustenta. Em algum momento essa pirâmide, o que está acontecendo no Brasil é que tem menos jovens em proporção à quantidade de idosos e aí falta dinheiro. E reforma é uma coisa recorrente também, né? Conforme a expectativa de vida vai aumentando, isso falando dos países lá no exterior também, a tendência também é que a idade mínima aumente, e todo mundo faz isso. Então, o resumo da ópera não dá para contar só com o sistema público de aposentadoria. Você precisa também reservar uma parte do seu salário para começar a fazer os seus investimentos e para se aposentar lá na frente. Só que assim, acho que não tem a menor dúvida disso. Mas assim, uma pessoa que não tem muita grana, que não consegue juntar muita grana, eu acho que é isso que a gente precisa entrar aqui nesse programa, né? Como que ela faz, quanto que ela precisa guardar para conseguir se aposentar? Como que a gente começa a fazer essa conta aí? Eu fiz algumas simulações. Uma coisa que é bom deixar para todo ouvinte aí, para deixar bastante claro, é que quanto antes se começar, mais fácil de conseguir atingir o objetivo. Então eu fiz algumas simulações aqui para mostrar no tempo como isso acontece. Quer que eu te passe aqui alguns dados? Vamos lá. Então vamos lá. Se alguém começar, levando aqui em consideração que a idade para aposentadoria, em todos os casos que eu falar, é 65 anos. E que essa pessoa... não, pô, quero me aposentar com 30. 65 tá muito longe. Não. Problema nenhum, só que você vai ter que fazer um esforço maior. É tudo uma questão de quanto esforço você faz, quanto você junta. Beleza. Então vamos lá. Pensando em 65 anos, se alguém começar e pensando que essa pessoa queira
viver lá na frente com algo como R$ 3.500 por mês. Não fiz um valor exagerado, mas é um bom valor. É um salarinho ok hoje em dia, né? Exato. Também não adianta a gente ficar sonhando de viver com R$ 20.000, porque aí fica irreal para todos os mortais, né? Mas vamos lá. Então, se essa pessoa com 20 anos começar a pensar nesse assunto, há uma taxa de juros, que é a taxa atual, de 4% real ao ano. Isso significa que esses 3.500 vão ter o mesmo poder de compra de hoje, né? Que eles vão ser corrigidos pela inflação. Essa pessoa tem que juntar R$ 450 aproximadamente por mês. Tá, então você precisaria guardar R$ 450 por 30 anos, é isso? Você teria que juntar isso por 45 anos, de 20 anos até 65 anos, para que pudesse depois receber R$ 3.500 até 90 anos de idade. Eu vou viver até 90? Eu não sei. Cada vez a longevidade está aumentando. Eu calculo sempre com 90 anos. Você pode fazer a conta de mais cedo. Se não der certo, você pula da ponte. Tá, Fábio. Mas espera aí. Só para não desanimar tanto o ouvinte, vamos explicar aqui. Essa conta está sendo feita com base no pior cenário possível. É a taxa de rendimento mais baixa que existe no mercado, como a gente falou no primeiro programa, né, a taxa Selic. Então é o rendimento mais baixo que você vai conseguir se for investimento mais conservador, que não é o que você vai fazer se você vai investir por 40 anos, você vai investir em ações e não só em renda fixa. Então, considerando que quando você chegar lá nos seus 65 anos, você vai viver só do que o seu dinheiro está rendendo. Você também não vai retirar dinheiro. Por exemplo, você tem, sei lá, 1 milhão investido. Você só vai tirar todo mês, você só vai raspar ali a parte que rendeu no mês. Você não vai tirar do seu patrimônio. Se você quiser tirar desse 1 milhão e ir resgatando e ter uma vida feliz e viajar, sei lá, até os seus 90, que nem o Fábio falou, você pode. Mas a gente está considerando que você vai manter o dinheiro investido e viver só da renda. E a gente também está considerando que é apenas o rendimento na taxa mais básica. Quando a gente falar de investir em ações, esse rendimento pode triplicar, quadruplicar. Aí o cenário muda completamente também, né, Fábio? Meio certo, Mobilão. É verdade que eu estou usando a taxa de juros real da Selic. Então, se qualquer ouvinte entrar no Tesouro Direto, no IPCA, vai ver que eu estou usando uma taxa equivalente àquela que ele consegue lá, que é um investimento razoável, mas conservador. Existem investimentos que podem rentabilizar melhor e acho que a gente vai discorrer sobre isso no programa. Agora, eu não estou dizendo de tirar só os juros. Eu estou dizendo de consumir juros e um pedaço do principal de maneira que, quando essa pessoa chegar a 90 anos, não tenha sobrado um centavo no entendi. banco. Tá. Você já está falando de sacar e sacando o dinheiro investido, entendi. Exato, por isso que eu falei, se quiser ser mais agressivo e viver mais tempo, quando chegar num determinado momento, acabou o dinheiro, pula da ponte ou depende dos seus filhos. É melhor botar a expectativa de vida lá em cima, né? Porque se a gente botar embaixo, aí você vai viver mais do que você planejou viver, isso pode ser um problema, né? Sempre tem aquela história do cara que, eu guardei, fiquei milionário e minha expectativa de vida é até 85 anos, gastei todo o dinheiro até 85. Aí o cara viveu até 88, né? O que ele faz, né? Acho que todo mundo lembra a ideia, aquela história do Jorginho Guinle, né? Foi exatamente isso. O milionário carioca que gastou todo o seu dinheiro e não morreu. O resto ele era milionário, vivia no Copacabana Palace. E depois de um tempo ele teve que dar algum jeito de viver, mas ele não tinha mais dinheiro. Então a história é real. Aconteceu real, mesmo. Absolutamente real. Tá, esse primeiro exemplo, então, que você trouxe é para 40 anos de contribuição, certo? 45 anos de contribuição. Alguém que comece com 20 e vá contribuindo mensalmente até os 65. E se a gente diminuir esse tempo, o que acontece? Eu diminuo em 10 anos. O valor da contribuição mensal muda de R$ 450 para 740. Tá. Para quem tem hoje 40 anos e está começando agora, 1.300. Então, o que a gente tira disso? Comece cedo. Tá. Isso é importantíssimo, tá? A gente está falando de juros compostos. E para os juros compostos trabalharem corretamente, quanto mais tempo, melhor o resultado. Então, muita gente fica pensando assim, não, eu vou deixar, eu ainda tenho 20 anos, eu estou começando a trabalhar, eu vou deixar para investir quando eu tiver a minha família, quando eu tiver meus filhos, que lá eu vou estar num trampo que eu vou ganhar 15 mil por mês,
eu penso em guardar, sei lá, 2.000 por mês, né? E é aí que tá o erro, né? Porque, na verdade, o que traz o maior retorno é ficar mais tempo investido. É o tempo, não exatamente o quanto você coloca, né? Porque daí o esforço acaba tendo que ser muito maior, né? Exato. Na realidade, se você não economizar 450 nesse mês, não quer dizer que você pode economizar o dobro disso no último mês, 900. Talvez você tenha que economizar 3.000 para compensar os 400 desse mês. Sim. Tempo é dinheiro, e muito dinheiro, né? Sem dúvida. Com juros compostos, a curva é assustadora, realmente. É uma coisa, tipo assim... eu já fiz umas simulações que eram bizarras, assim. Você coloca, 20 anos, quanto que rendeu? X. Aí, 25 anos, quanto que você acha que rendeu? A pessoa acha que aumentou, sei lá, 10% do X. E, na verdade, em 5 anos, já dobrou o que você tinha. Você demorou 20 para juntar uma coisa... Em mais 5 anos rendendo numa taxa de juros específica lá, você às vezes dobra o que estava investido durante esses 20, porque os juros compostos, né, a curva vai apontando para o céu cada vez mais. Isso. Eu fiz também, tem uma coisa que é interessante que eu fiz aqui dessa mesma conta, só para que o ouvinte possa usar isso, não ficar preso com o nosso 3.500, 450. Então é o seguinte, se você tem um determinado salário e tem 20 anos e quer fazer uma poupança para se aposentar aos 65, guarde o equivalente a 13% do seu salário. Tá? 13%? Por quê? 13%. Porque naquela nossa conta, como eu falei, R$ 3.500, você tem que economizar 450, 450 é 13% de 3.500. Entendi. Então usa esse número como objetivo. Referência. Referência, porque aí não importa qual o salário que o nosso ouvinte pretenda se aposentar, ou que ele tenha hoje, se ele hoje vive com R$ 1.000 e quer ter R$ 1.000 lá na frente, ele precisa guardar mensalmente R$ 130. Pô, legal. Se ele quer fazer R$ 10.000, ele ganha hoje, quer ter uma aposentadoria de R$ 10.000, guarde R$ 1.300. Então isso serve para qualquer ouvinte, fica mais fácil. Mas é sempre legal pensar também um pouquinho a mais, né? Mas, enfim, entender isso como o mínimo, assim, um piso, 13%. Ser prudente nunca é demais. Então, sempre que você economizar mais, você está jogando tudo a seu favor. Sabe que eu tinha feito um exercício interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Se você guardar R$250 por mês, no final de 2 anos, numa aplicação conservadora Selic, Tesouro Selic, você vai ter R$ 6.611,99. Se você continuar guardando esses mesmos R$250 por mês ao longo de 30 anos, você vai ter R$ 239.984,13 na mesma aplicação. Então olha o efeito de juros compostos que a gente falou até agora, né? Você sai de 6.000 para 239.984. Pequena diferença aí. Outra coisa que vale a pena levar em consideração é que a gente está falando também do salário que a pessoa ganha hoje, né? A gente tem que levar em conta também que durante a vida, idealmente, a gente vai crescendo na carreira, você começa ali como estagiário, depois você vira o júnior, pleno, sênior, executivo, enfim, você vai crescendo, óbvio que o objetivo de todo mundo é ir evoluindo e ganhando um salário maior. Então, as suas contribuições, naturalmente, também vão crescendo conforme esse tempo. Então, quando o Fábio faz essa simulação de R$450 por mês para você se aposentar lá aos 65, por favor, né, gente? Quando você tiver com 40 anos ganhando um salário muito maior, aumenta essa contribuição, não vai ficar só nos 450. E aí é lógico que essa conta ela começa a ficar um pouco mais fácil de fechar. Você vai conseguir um pouquinho antes atingir esse objetivo. Às vezes você recebe uma herança, às vezes você consegue, sei lá, vender um imóvel que você tinha e aí tem um lucro ali, você pega essa grana e também faz um novo aporte. Como eu falei no começo, né, a gente está trabalhando com simulações que são assim, o básico do básico, né? E aí quando a gente começa a ver as outras variáveis que envolvem isso, do tipo uma herança, o seu salário vai aumentar, entendeu? Várias coisas acontecendo, você também aumenta o seu aporte e você tem sim a chance, com certeza, de conseguir se aposentar muito antes do que os 65. Mas é bom ter essa meta aí, ter uma grana que você já fala, eu vou separar isso antes de pagar as contas, que é para você saber que você não pode contar com aquela grana, porque a sua aposentadoria também é uma parte dos seus gastos, né?
Você não quer chegar lá aos 65 e ficar desamparado, não ter uma previdência, né? Mas o mais difícil é no começo, né? Porque como você ganha pouco no começo da carreira, a quantidade de dinheiro que você pode guardar parece muito pouco, né? Às vezes o cara, sei lá, começou um estágio, ele pode guardar R$100 por mês. O cara já fica desanimado. E aí ele vê os juros compostos ainda estão bem no comecinho, né? Ainda não entraram em ação. Então tá rendendo, sei lá, 0,7 por mês. E aí, cara, putz, eu ganhei R$2 hoje, mas que porcaria e tal, né? Mas tem que pensar ao longo do tempo. Então, recomendo todo mundo procurar uma calculadora de juros compostos e ir brincando, principalmente com o tempo. Sim. Não com o valor, mas mais com o tempo. Porque é muito impressionante, assim, o que dá pra fazer, sabe? Com um valor bem pequeno, né? Que a gente pode considerar pequeno, você aumenta o prazo e aumenta muito mais o rendimento, né? Riga, isso que você falou é interessante. Eu posso dar um depoimento pessoal, tá? Quando comecei a trabalhar, eu fazia aula de inglês e me deram uma fita. Acho que quem está te ouvindo não sabe nem o que é fita, é o equivalente ao MP3 de hoje. É um troço das antigas. O MP3 também já saiu faz um tempo, viu? Desculpa, eu queria falar, mas... Tá bom, é o equivalente ao podcast de agora. Spotify. A gente vai fazer um teste. Quantos dos nossos ouvintes conseguem fazer a relação entre fita cassete e uma caneta Bic? Eu consigo, tá? Se você sabe a resposta, mande um e-mail pra gente. E cãibra no punho. E era uma forma de economizar dinheiro, hein? Essa relação aí, olha aí. Bom, de qualquer forma, aquela fita que eu ouvi era um livro de um americano, ele narrado em inglês, e era um cara que falava como ele se aposentou aos 35 anos. E aquilo me impressionou de uma forma absurda. E eu era estagiário e comecei a usar de disciplina e fazer essas continhas. Isso que o Riga falou agora é exatamente o que acontece com a gente a vida inteira. Uhum. Naquela época eu era estagiário, vivia... Quantos anos, salário? Eu tinha 22 anos. Vivia com meu salário de estagiário, então eu imaginava que aquele era o valor que seria razoável de eu me aposentar no futuro. Era o que eu conhecia, era o meu mundo. Uhum. Então fazia essa conta aí dos, sei lá, dava R$100, por exemplo, que é o que eu podia guardar. Aí você recebia um aumento, falava, nossa, agora fica melhor, eu posso guardar R$300. Por outro lado, eu me acostumava a viver com um salário um pouquinho maior. Então, R$1.000 já não eram suficientes para me aposentar, eu queria me aposentar com R$2.000, por exemplo, o que afastava o tempo para eu me aposentar ou dificultava quanto eu tinha que poupar. Então, isso a vida inteira, o planejamento é o nosso norte. É como a gente consegue chegar lá, a gente vai fazendo conta. Mas, na realidade, você mexe com as variáveis o tempo inteiro. Você aumenta um pouco quanto te satisfaz na aposentadoria, significa que você tem que trabalhar por um pouquinho mais de tempo ou juntar um pouco mais de dinheiro. Você quer aposentar mais cedo, você troca isso por um valor de aposentadoria um pouquinho menor do que aquele que você estava imaginando. Com isso, você vai brincando com as variáveis até achar aquela que se encaixa nas suas condições. O importante é se planejar e ter disciplina de fazer essa poupança sempre. Não desanimar porque no curto prazo parece que ela não está crescendo. Ela está. Eu acho que o mais importante é você criar o hábito e criar gosto por aquilo, né? Pra mim também foi mais ou menos essa lógica do Fábio aí. Na verdade, assim, eu sempre tive uma certa disciplina. Eu invisto desde 2007, faz 12 anos, então desde os 20. Foi quando, logo que eu comecei o Tecnoblog, virou empresa, começou a render uma grana. E meu primeiro passo já foi ir num banco ver como é que eu investi essa grana. Eu sabia da lógica dos juros compostos, porque uma vez eu tinha visto um flyer sobre a poupança, que rendia 0,5% ao mês naquela época. E aí eu comecei a fazer contas e tal, mas óbvio que naquela época com o Tesouro Selic você ganhava 26, 30 ao ano, eu não fazia ideia, não sabia nem o que era Selic, mas enfim, eu já comecei naquela época também a investir a grana que eu recebia com o Tecnoblog, e mesmo sem saber muito, eu comecei a criar esse gosto, né, por essa gamificação. Eu acho que esse é o lado mais legal de todo mundo que eu consigo converter para começar a investir, é o lance da gamificação, da pessoa entender como é que funciona os juros compostos, da pessoa criar aquele gosto por todo mês, ir lá jogar um pouquinho aquele videogame, que é guardar a sua grana. É uma coisa muito saudável. Eu nunca deixei de viver por causa disso. Eu vivo uma vida simples, tá? Eu não tenho nada de muito glamuroso. Eu gosto de morar no interior. Eu tenho hábitos muito baratos até. Então, assim, eu sempre gostei disso. E eu acho que a armadilha também é você começar a aumentar o seu padrão de vida conforme o seu salário
salário aumenta. É verdade. Eu recomendei um roteador Wi-Fi super foda pro Mobilon, ele falou que tava muito caro e não quis comprar. Olha aí. Ficou mais barato. Depois cobrem dele, vê se ele gostou do roteador. Vamos ver se está funcionando. Pô, o Riga me recomendou um roteador de $350. Aí também não, né, Riga? Eu tenho que concordar com o Mobilon. Eu paguei 80, pô. Tá bom, né? Enfim, mas a graça é essa. Eu acho que é a gente criar um gosto pelo investimento e enxergar ele como um videogame. Porque no videogame a gente fica lá jogando pra conquistar mais moedinha. A gente sabe que se a gente construir mais uma, sei lá, fala um jogo aí, comprar mais um imóvel no banco imobiliário lá, você tem chance de pegar mais um aluguel. A vida real não é diferente quando a gente fala de investimentos. Eu nunca joguei, cara, SimCity. Nunca jogou SimCity de cidade? Ah, não, SimCity. SimCity é muito bom, verdade. É mó legal, cara. Acho que todo político devia jogar SimCity uma vez na vida. É muito bom. Tá, mas então pra gente dar pequenas dicas aí de como estagiários conseguem, primeiro, criar o hábito, que é legal, todo mês reservar 10, 13%, como o Fábio recomendou. Mas segundo, se isso é muito pouco, o que a gente pode fazer também de economias aí? Tem como, Fábio? Então, tem. Eu queria até colocar isso que você falou, porque você citou viver de uma maneira mais simples, ao contrário de você, né, que começou há 12 anos atrás com 20 anos, eu tenho 52, então eu comecei há muito mais tempo do que isso, tá? Mas tenho filho de 24, 25 e toda hora os amigos dele sabem que eu trabalho no mercado financeiro e vem, tio, como eu faço? Já juntei aqui R$3.000, me ajuda aí, tio. E beleza, eu vou ajudar a molecada. Legal. Mas o que a gente tem que pensar, principalmente quando o volume que a gente tem guardado não é tão grande assim, embora pra gente seja tudo que a gente conseguiu, é que às vezes pequenas economias fazem esse volume crescer de forma muito assustadora. São muito grandes perto daquele volume que a gente tem guardado. Então eu fiz uma brincadeira aqui, e só vale como uma brincadeira, porque eu começo em R$10.000, o que não é um pouco dinheiro. Para uma pessoa de 20 anos é difícil. É muito difícil, não vai ter. Os que me chamam de tio lá, tá falando de R$3.000, R$3.500. É o dinheiro que eles conseguiram economizar muito, e quando o cara chega com 5, eu falo, beleza, você me ensina a economizar, eu te ensino a investir. Mas tem muita gente... fez milagre. Tem muita gente de 25, 27, 30... Tem gente de todas as idades ouvindo o Tecnocast, e vai ter alguém que vai se identificar também, dá pra gente usar de exemplo aí. É isso aí. Então, eu comparei alguém que aplique no pior investimento da face da terra aqui no Brasil, que é a poupança, é o que menos rende 70% do CDI ou do Selic, que é mais ou menos a mesma coisa, a mesma taxa. Em um ano, se você investir R$10.000, ou se você investir no tal do Tesouro Selic, que já é uma melhoria enorme. É a poupança que presta. É a poupança que presta, porque já é 100% dessa mesma taxa. A diferença depois de um ano é de algo como R$60, R$70. Um ano, R$10.000, pior investimento e um bom investimento, não juntou muito mais do que 3 Big Macs. Tá, só de mudar da poupança para um investimento que é o Tesouro Selic, que é o mais feijão com arroz do mercado financeiro, de quem entende o beabá do investimento, ele já aumenta R$70 na rentabilidade, é isso? Só que na realidade eu estou usando um adjetivo diferente, eu estou usando um adjetivo que ele só aumenta, e não que ele já aumenta. Ah, tá. Mas por quê? Não é que não se deva fazer isso, claro que deve, né? A gente deve conseguir aumentar o nosso patrimônio em todas as chances que a gente tem. Então, sim, através do investimento, deve-se fazer isso. Mas se essa mesma pessoa economizar um Big Mac por mês, ele já chega lá na frente dobrando ou aumentando bem mais a rentabilidade dele. É como se ele estivesse aplicando a 140% dessa taxa, bastante mais. Se ele economizar um cafezinho por dia, então ele está aplicando a 5 vezes essa taxa. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que pensa sim em aplicar melhor os seus recursos, mas aquela economiazinha boba que a gente faz, de deixar de tomar um chopp a mais numa noitada que podia acabar 10 minutos mais cedo, de não pegar um Uber besta que você podia estar do lado do metrô e pegar o metrô, uma coisa assim, faz uma super diferença, principalmente quando o volume investido, o volume que a gente tem guardado, não é tão grande. Tá, a taxa Selic hoje está em 6,5%, isso é o valor... É o número real dela, né? Não é o número descontando inflação, então 6,5% ao ano. E se você investe R$10.000, 6,5% vai dar... R$650. R$650 no ano de rendimento. Se você economiza um Big Mac por mês,
é R$20 de economia. Parece nada, né? Quem que fala que R$20 é dinheiro? Mas R$20 economizando um por mês durante um ano, você já economiza R$240. Quer dizer, já é quase 50% do que vai render seu investimento lá, né? É isso mesmo. E eu só fiz essa conta porque esse mesmo amigo do meu filho que vem aí com o tio Me Ajuda, depois ele tá numa balada e ele nem tá afim de tomar mais um chopp, mas ele nem pensa pra tomar um chopp de quinzão. Uhum. Então fala, pô, peraí, cara, põe as coisas em perspectiva, né? Melhora teu investimento, mas guarda um pouquinho mais de dinheiro que você vai chegar mais rápido no teu objetivo. Melhora o seu investimento e melhora o seu fígado também. Você economizar. Também vai economizar em remédio mais tarde. Olha aí. Tá, então é interessante a gente ficar de olho nessas pequenas economias, né? A gente acho que já até deu aqui no Tecnocast também um exemplo do Uber, né, Riga? Sim, é a questão de pequenas economias que você vai acumulando ao longo do tempo, e que, assim, uma economia parece que não faz muita diferença, mas uma economia recorrente faz muita. Então, por exemplo, aquela corrida do Uber. Putz, hoje eu tô com preguiça, hoje tá chovendo e sei lá e tal. Hoje eu quero ir de Uber pro lugar tal, né, pro lugar que eu sempre vou. Você precisa ir de Uber todo dia pra esse lugar? Você precisa ir tantas vezes pra esse lugar de Uber? Você não pode usar o metrô, às vezes é até mais rápido. Então, essa pequena economia, e essa economia na outra semana, depois na outra semana, depois na outra semana, vai formar um negócio gigante. Então, acho que é legal pensar não só naquela economia específica, né? Mas em uma economia ao longo de, sei lá, quanto você vai economizar ao longo de um ano? Um ano, bota 12 meses sempre. Faz igual o fluxo de caixa de empresa. Pensa em um ano, assim. Tipo, daqui a gente faz muito isso, né? Cara, uma economia de R$100, putz, mas que coisa e tal, né? Mas é R$1.200 por ano, cara. Já é um dinheiro que, né, dá pra fazer muita coisa já. E faz diferença. Rendendo juros compostos ao longo de 40 anos, você economizando essa grana já faz uma puta diferença, né? Faz uma senhora diferença. Ninguém tá aqui advogando que todo mundo tem que ser muquirana e não viver. É aquilo que você falou, Mobilon. Tem que aproveitar um pouco a vida. Só tem que ponderar se aquele gasto realmente é importante ou não. Eu acho que todo mundo tem aquele gasto que a gente faz às vezes porque tá entediado, ou porque, sabe? E é o tipo de gasto que realmente não faz diferença na nossa vida, né? Você, eu tô aqui hoje, vi ali um café, vou tomar um café então. Tem gente que toma todo dia café. A gente recebeu até relatos de ouvintes nos Tecnocasts anteriores com a Ativa, do ouvinte falando que, eu tenho o costume de todo dia tomar um café, papapá. Acho que foi o Bruno que trouxe no episódio anterior também, de um cliente dele que falou que todo dia tomava café no trabalho dele, ele ia tomar café fora, começou a tomar café direto no trabalho, e aí economizou uma grana, sabe? Acabei de fazer a conta, tá? Esse café custando R$6 significa 2.160 a mais no seu bolso se você não tomar depois de um ano. Gente, caraca. 20%, cara. Mais de 20%. Pô, tudo bem que esse café tá caro, mas aí... quero ver o cara tomar um expresso a menos de R$6 na rua aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tá caro mesmo. Tá caro. Em outras cidades é um pouco mais barato, mas aí a gente tem que considerar que, putz, você vai tomar só um expresso? Não vai. Ou você vai comer um pão de queijo também? Um pão de queijo, um docinho. Queijo, exatamente. Aí já vai pra 15, 20, enfim. Quer ver uma conta que tá cada vez mais sendo feita, que na minha geração ninguém fazia? Carro. Então cada vez mais as pessoas estão ponderando se realmente elas precisam do carro. Não preciso, não tenho CNH, não tenho carro, tô livre disso aí. O custo, as pessoas não põem o custo do carro. Uhum. Põe o custo, custa R$1.500. Não parece, mas acaba custando R$1.500 por mês ter um carro, nada de sofisticado. Dividir aí seguro, gasolina, estacionamento, limpeza, manutenção. Mais do que isso. Quando você compra um carro, a sua tendência é que você perca valor no tempo, porque ele desvaloriza. Uhum. E se você não comprasse, você ia ganhar valor no tempo porque você investia esse dinheiro. Sim. Então você perde dos dois lados. Enfim, existem formas então de aumentar o seu rendimento, que é prestando atenção em pequenas coisas, sem mudar a sua qualidade de vida radicalmente. Às vezes é uma coisinha que você economiza na semana ou no mês, você pode colocar de meta. Esse mês, uma pizza a menos, um rolê a menos, uma coisa só. Não vai mudar a sua vida tão radicalmente. E você troca, né? Vai assistir um Netflix, vai fazer outra coisa, já dá pra juntar uma grana aí. É isso aí. Tá bom, então vamos partir para a prática aqui, gente, porque falamos bastante dos tipos de investimentos
Eu acho que ficou só um de fora até agora, que é o que tem mais a ver com esse programa que a gente está falando hoje, que é a aposentadoria. E plano de previdência privada. É um produtinho aí do mercado financeiro que não tem uma boa fama. Por muito tempo ele carregou taxas de administração altíssimas, tinha a famigerada taxa de carregamento, que é quando você vai investir uma grana, ele já come uma parte da sua grana para o banco, você nem vê que o banco está pegando uma parte do dinheiro, e o banco investia às vezes em produtos que não traziam um rendimento muito bom, mas nas nossas conversas prévias aqui, o Fábio estava defendendo ferrenhamente aí esse investimento, né, Fábio? Eita! Ferrenhamente, vamos lá. Vamos lá, eu acho que é importante desmistificar esse produto. Tudo que você falou é verdade. Eu acho que se eu conversar com 10 pessoas sobre o assunto, 9 delas vão falar, mas esse produto é uma porcaria, por que você está falando dele para mim? Uhum. Mas não é bem assim. Com o passar do tempo, a taxa de carregamento é uma coisa que praticamente não existe mais. Eventualmente existe em algum grande banco, naqueles planos antigos, mas hoje em dia já não existe mais. Então o cliente está livre para trocar o seu plano de previdência quando ele quiser, de uma administradora, de uma gestora para uma outra gestora, sem problema nenhum, sem pagar pênalti. Taxas de administração são tão competitivas hoje como qualquer fundo que a gente tenha, que eu vou chamar de livre, daquele que não é o de previdência, aqueles fundos ou de renda fixa, ou multimercado, ou de ações, os fundos que são oferecidos para todo mundo nas plataformas das corretoras, dos bancos, etc. O retorno é igual, ou é bem semelhante. Eu trouxe até alguns exemplos para mostrar isso, para exemplificar isso. E as grandes casas, as grandes gestoras de investimento também criaram seus fundos de previdência, que são muito parecidos com os seus fundos livres. Eles têm que ter, muitas vezes, alguma diferencinha, porque existe uma legislação que uma ou outra estratégia não podem ser feitas dentro do fundo de previdência, mas a grande maioria delas pode. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de nomes bastante conhecidos, só para mostrar como é a rentabilidade desses fundos fora da Previdência, no mercado livre, vamos dizer assim, e dos seus próprios fundos dentro da Previdência. Fábio, deixa só dar uma explicação aqui antes da gente seguir para esse número, que muita gente não sabe, mas hoje em dia o mercado financeiro, com mudanças que aconteceram, você tem uma questão que é a portabilidade, né? Então, isso que o Fábio citou, de se o seu fundo de previdência que você tem hoje tem uma taxa de carregamento, você pode mudar para outra instituição sem ter esse pênalti, é porque hoje em dia, para aumentar a competição, existe essa possibilidade de você fazer a portabilidade deste plano para outra instituição. Então é igual nos planos de celular, que a gente está acostumado a trocar o número e colocar em outra operadora. Isso também já começa a ser possível no mercado financeiro, o que aumenta a competição, melhora as taxas para o consumidor final, né? Exatamente. E isso com uma vantagem adicional, que se eu investir no mercado livre, no mercado fora da Previdência, num fundo A, e resolver tirar o dinheiro e colocar num fundo B, eu tenho que sacar, sou tributado na rentabilidade que eu tive e coloco no fundo B o valor líquido que eu receber. No da Previdência, eu simplesmente indico, tire o meu dinheiro do fundo A e ponho o meu dinheiro no fundo B. E ele vai a valor bruto para lá. Eu só vou ser tributado na hora que eu mexer nesse dinheiro efetivamente. Pra tirar usar, do né? sistema Previdência e usar o dinheiro, colocar na minha conta corrente. Inclusive, fundos de previdência não têm come-cotas, o que é bem relevante no longo prazo. Ah, sim, porque os fundos de investimento normais, você tem esse desconto do imposto de renda todos os anos. É no mês de maio, né? Por aí? É 2 vezes por ano. E aí ele desconta já o imposto de renda antecipadamente. Isso diminui também a sua rentabilidade no longo prazo, né? Exato. O governo antecipa parte do rendimento no final de maio e no final de novembro. Tá, mas e aí, Fábio? Existem fundos que são similares? Tipo, um fundo que eu contrato, um fundo de investimento, que eu aplico no fundo de investimento, existe essa versão também para o fundo de previdência? Sim, eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar como isso funciona, tá? Um dos fundos mais famosos do mercado é o Verde, que é do Stuber, que é um fundo famosíssimo de super sucesso. Eu peguei 2 fundos deles aqui fora da Previdência, no Mercado Livre, que tem rendido algo entre perto de 190%, perto de 200% do CDI ao ano, que é excelente. No longo prazo aí, né?
Eu peguei esse valor, foram nos últimos 12 meses. Isso pode ser feito, mas como eu estou comparando sempre o mesmo período, então isso acaba sendo irrelevante, tá? E aí ele cobra uma taxa de administração de por volta de 1,5% ao ano, mais 20% daquilo que exceder o CDI, como taxa de performance. Tá. Ele também tem um fundo de previdência, o verde da Previdência. Ele cobra 2% de taxa de administração, um pouquinho mais do que o outro, mas não tem taxa de performance. Ah, tá, entendi. E ele tem rendido 220% do CDI nesses últimos... Ele rendeu 220% do CDI nesses últimos 12 meses. E essa rentabilidade que é divulgada já é a rentabilidade líquida, né? Líquida, já líquida da taxa de administração. Descontando. Então, depois de pagar os 2%, sobrou 2 vezes e pouco a taxa CDI, tá? Então ele rendeu os dois fundos numa ordem de grandeza equivalente, mas ganham um pouquinho ainda para dentro da Previdência. Tá, mas o que eu fico com dúvida é o seguinte, esses fundos têm muitas dificuldades às vezes para você entrar. Tem um valor mínimo que você precisa aplicar, tem uma movimentação mínima se você quiser fazer. Muitas vezes o fundo já está fechado. O fundo verde é um que já deve ter algumas versões, né, inclusive, mas várias versões também já fechadas. Quem consegue entrar nesses fundos? Como é que é hoje em dia? Olha, então, cara, esse fundo verde, acho que a gente tava conversando no escritório sobre ele, tipo, em 2013, sabe? Ele já tava fechado. Então, é que ele tem períodos. Ele tem períodos que ele está fechado, de repente ele abre para uma captação adicional, fecha de novo. É importante, eu acho que quando o fundo fecha, é uma boa coisa para o gestor, porque o fundo fica de um tamanho tão grande que fica difícil ele conseguir liquidez para mudar as estratégias dele. Aí, com o tempo, alguns cotistas acabam usando dinheiro, etc. Ele fala, olha, eu acho que agora cabe mais um valor do meu fundo, ele abre de novo para uma nova captação. Mas a lógica na previdência privada é a mesma? Ele também fica fechando e abrindo? Hoje existem muito menos fundos fechados na Previdência. Na realidade, ele não pode fechar na Previdência, né? Então é pior ainda do que eu estava falando. Mas muitas vezes você não consegue acessar um fundo de um determinado gestor do mercado fora da Previdência e o fundo dele dentro da Previdência está aberto, você pode ir lá e colocar. Eu trouxe outros casos. O Alaska, que é esse fundo de ações do Breda, que o mercado inteiro fala, um fundo de muito sucesso, ele tem, olha esse que engraçado, ele tem 2% de taxa de administração no institucional dele fora do Mercado Livre, mais 1,5% na Previdência. Diminui. Ele diminuiu. E tem uma justificativa, tá? Dentro da Previdência, normalmente o investimento da Previdência é um investimento mais fiel. As pessoas deixam por um prazo mais longo. Então é mais fácil para o gestor se planejar, saber o que ele comprar, com quanto dinheiro ele pode contar dentro daquele fundo. Ele tem um planejamento de mais longo prazo. Ninguém fica olhando a rentabilidade mês a mês, né? Porque a pessoa geralmente, muitas vezes, desconta o dinheiro na conta corrente, já manda para o fundo, e a pessoa não fica olhando quanto está rendendo, né? Porque é o pensamento que a gente tem que ter realmente com investimento em ações, por exemplo, né? Vamos olhar para o longo prazo. Mas muitas vezes quando a gente compra um fundo, a pessoa tem essa preocupação de ficar vendo se subiu, se caiu. E aí, numa queda brusca, o que acontece é que a pessoa vai lá e saca a grana. Isso ferra o gestor que tinha toda uma estratégia lá, né? De por que aqueles papéis estão na carteira, enfim, a hora que você sacou, acabou. Quebrou a estratégia do gestor, né? E na Previdência não, você não tá olhando, né? É um negócio para olhar daqui 40 anos. Na realidade, eu diria que na Previdência, você deixa o dinheiro por um prazo muito mais longo, deveria olhar tanto quanto você faz no fundo livre, mas mesmo no fundo livre, essa história de ficar olhando mês a mês é uma bobagem. Anual, tudo bem. Né? Olhar mais no longo prazo, sentir se aquele gestor está fazendo o que ele se propôs a fazer. Essas análises têm que ser feitas com mais tempo. Sim. Quem compra uma ação e fala, eu comprei a ação ontem e hoje ela já subiu 5%, fala, ok, é melhor do que se ela estivesse caindo, mas grande coisa. Você comprou essa ação para daqui a 1 ano, 2, 5. Se ela começou 5% acima ou abaixo, nessa trajetória, desse horizonte de investimento, meio que tanto faz, né? E aí pior que ela passa a acompanhar a cotação todo dia, aí, putz, hoje caiu 3%, vou vender. E aí a pessoa vende na baixa e compra na alta, né? Que é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. Sabe que o Henrique Breda, que é do Alaska, ele costuma dizer um negócio muito interessante. Ele faz uma análise de quanto o fundo dele rende e quanto os cotistas dele
ganham de dinheiro no fundo. Você vai falar, mas não é a mesma coisa? O cotista foi lá, comprou uma cota do fundo, se o fundo rendeu 10%, ele vai ganhar 10%. No cotista que tem paciência, que tem visão de longo prazo, isso é verdade. Mas tem uma parte grande dos cotistas que compram empolgado, aí o fundo cai um pouco, ele vende, então ele perdeu dinheiro, aí o fundo recupera tudo, começa a subir, o cotista, putz, fiz besteira de vender, vai lá e compra de novo. Então ele compra a 100, vende a 90, compra a 110, aí cai de novo, ele vende, aí você vai ver, o fundo foi bem, o cotista foi péssimo. Porque ele ficou entrando e saindo nas horas erradas. Então, tem que saber, o ouvinte tem que saber. Você está pensando no investimento de mais volatilidade, ações, ou você tem estômago e pensa nisso no longo prazo, ou nem entra na brincadeira. Porque acertar o timing é muito difícil. Ninguém consegue, né, Fábio? Vocês que trabalham aí na Ativa Investimentos já estão vendo isso todos os dias, né? Eu diria que, assim, quando você conversa com seus amigos, você só encontra os amigos que conseguem. Porque os que não conseguem não te contam. E daqueles que conseguem, uma parcela mínima conseguiu mesmo, foi sorte. O resto é mentiroso. E muitas vezes você consegue uma vez, aí você erra 10, e você não fala das vezes que você errou, você só fala quando você conseguiu, né? É isso aí. Você não vai ver a história da pessoa que perdeu 96% no fundo. Você vai ouvir a história da pessoa que acumulou R$1.042.000, né, na vida. Então, isso aí. Mas, Fábio, para quem que serve esse tipo de investimento? Porque aqui a gente já está falando de uma modalidade específica da Previdência Privada, que é o PGBL, né? Mas tem uns truques aí, né? Que você precisa fazer uma continha lá para fazer... Você faz a declaração completa do imposto de renda, e aí com isso você consegue economizar no imposto e sua rentabilidade aumenta pra caramba. Explica pra gente essa conta aí que eu achei meio complexo. É complexo mesmo. Eu vou tentar ser didático, vamos ver se eu vou conseguir. Existem duas modalidades de investimento na Previdência, o PGBL e o VGBL. Qual que é a diferença básica? Eu vou tentar desenhar da seguinte forma. Quando você investe no PGBL, você tem uma vantagem fiscal no começo, quando você faz o investimento. Eu vou explicar como ela funciona e quais são as restrições. E quando você saca o dinheiro desse fundo que você investiu, você vai oferecer a tributação 100% do valor que você está sacando. Não é só a rentabilidade, 100% do valor. Já no VGBL, quando você investe, não existe nenhuma vantagem fiscal para você imediata de imposto de renda. E quando você saca, você oferece a tributação apenas o rendimento que você teve dentro do fundo. Tá, peraí. Nessa conta, então, parece que faz mais sentido o VGBL, mas não é bem isso, né? Não é bem isso. O PGBL, ele tem mais incentivos fiscais, então ele é mais vantajoso, mas não dá para você fazer o dinheiro que você quer no PGBL. Para isso, você tem que olhar alguns parâmetros. Primeiro, a sua declaração tem sim que ser feita no modelo completo e não no modelo simplificado. Você pode investir quanto você quiser, mas você só tem vantagem fiscal até o limite de 12% da sua renda bruta naquele ano. Tá. Então, não adianta, se você quer investir mais do que isso, que a diferença você invista via VGBL, porque assim você não oferece a tributação ou outras coisas. Você pode investir também em tesouro, em aí ações. fora da Previdência, tá. Você pode fazer o que você quiser. É legal diversificar, né? Como a gente explicou nos outros programas também. É isso aí. Então, eu vou meio que montar como a coisa funciona. Vamos imaginar que a alíquota que você pague de imposto de renda seja a máxima, que é 27,5%. Se você investir R$1.000 no PGBL, você coloca isso na sua declaração como uma despesa dedutível para fins tributários. Então, é como se fosse uma despesa médica. Tá? Isso significa que vai diminuir o quanto você deveria ter pago de imposto de renda naquele ano em R$275. Que é o que incidiria 27,5% em cima dos R$1.000, que é o que você investiu, certo? Exato. Então você vai ter a restituir R$275. O fisco vai te devolver esse valor. Além disso, você investiu R$1.000 no PGBL. Então, quanto é seu patrimônio? É R$1.000 que eu pus no PGBL, mais 275 que o fisco me devolveu. Você já ganhou essa grana sem precisar valorizar nada. Você só ganhou essa grana economizando com o imposto, é isso?
Exato, só que você não pode pegar essa grana e comprar um carro. Tá? Quando você faz esse investimento, porque senão seria uma moleza, né? Vamos fazer isso aí e descobrir uma maquininha de fazer dinheiro, né? A lâmpada do Aladim, sei lá. Mas o que a gente faz é o seguinte, quando você faz esse investimento, se você optar, e você deveria optar pelo regime tributário regressivo, significa que se você sacar aqueles R$1.000 no dia seguinte que você depositou, você vai pagar R$300 de imposto, ou seja, 350, 35% daquele valor. Vixe, Maria, bom incentivo para não tirar logo, né? Deixa não tirar logo. Previdência a longo prazo. Exatamente, é isso que o governo quer, porque o governo quer que a gente se previna no longo prazo, economize dinheiro e não dependa tanto dele quando a gente ficar mais idoso. Então, essa tabela regressiva de imposto que incide no plano do PGBL é uma tabela que, ao longo de 10 anos, o valor do imposto vai baixando, que é para fazer você deixar o seu dinheiro o máximo de tempo possível investido, e depois de 10 anos, esse imposto chega a 10% apenas, certo? Isso, ele cai 5% a cada 2 anos. Então, de 0 a 2 anos você paga 35, de 2 a 4 você paga 30 e assim sucessivamente, até que quando você deixou esse dinheiro por 10 anos, a sua alíquota caiu para 10%. Tá, então na prática você está economizando 27,5 por ano, que é o que você pagaria de imposto, você recebe de volta naquela grana lá, e depois de 10 anos você vai pagar 10. Exato. Então 17,5 foi seu brinde. É o seu brinde. Assim. Essa é a diferença entre um e outro. É isso. E aí se você compuser tanto a rentabilidade quanto essa vantagem fiscal, investir através de um fundo de previdência que seja conservador, vamos dizer, eu estou fazendo a conta do conservador, mas eu sempre acho que se o investidor vai ter um pedaço do seu investimento um pouco mais agressivo, um pouco mais ligado a ações, etc., esse pedaço deveria estar majoritariamente naquilo que ele está economizando na Previdência, porque esse é um dinheiro que ele já tem o objetivo de deixar por um prazo longo. E como nós já falamos há 10 minutos atrás, dinheiros mais voláteis deveriam permanecer no investimento por prazos mais longos. Né? Dinheiros mais arriscados deveriam permanecer por prazo mais longo. Mas se ele fizer só uma conta comparativa, ele ganha entre fazer a previdência no PGBL ou investir o dinheiro num fundo fora do mercado de previdência, um fundo livre, ele tem 40% a mais de rendimento se ele utilizar o PGBL e as suas vantagens fiscais. Tá, então o mesmo fundo fora do plano de previdência, o PGBL, e dentro do plano de previdência, dentro desse cenário que a gente desenhou, obviamente, você ganha 40% a mais do que o outro fundo. Isso, eu estou somando nesta conta, para dar esses 40%, aqueles 275 que ele recebeu de volta do fisco pela declaração dele, por ter colocado aquela despesa na Previdência. Né? Tá, se o cara, sei lá, nesses 10 anos, o cara lucrou, vamos fazer um número X aqui, se o cara lucrou 10 mil nesses 10 anos com investimento, dentro do plano de um fundo normal, no outro fundo ele estaria com 14 mil de lucro, na verdade, é isso? Exatamente. Tá. Isso é legal. Mas assim, para quem que serve? Porque primeiro, você tem que fazer a declaração completa do imposto de renda. Já é um trabalhinho chato, né? Muita gente nem sabe fazer a declaração ainda. E você também precisa estar enquadrado na alíquota máxima do imposto de renda para ter essa vantagem maior que a gente está explicando aqui. Então é uma pessoa que tem um salário muito alto, né? Já é uma pessoa que tem salário mais alto. Quanto mais baixa for a sua alíquota de imposto de renda, menos vantagem fiscal você tem. Tá, mas ainda se você assim... não paga imposto de renda, vamos pôr por hipótese, você está abaixo da faixa mínima. Não faz nenhum sentido, porque o que você vai receber de volta do governo é zero. Tá. Na verdade, você vai acabar tendo um prejuízo, né? Porque você vai pagar também em cima do que você investiu. Exato. Você vai oferecer o seu dinheiro a 10% lá na frente, né? Depois de 10 anos, sendo que a sua alíquota é zero. Tá. Você não recebeu nada de volta. Tá. Então você piorou a sua situação. Mas uma pessoa que já paga ali 15 de imposto de renda, que é a primeira faixa, já vale a pena, né? Porque você ganha esses 5 de volta. Exato. Não é tanta diferença, mas já vale a pena. Tá, mas aí dentro daquela lógica que eu tracei no começo do programa, de que você começa ganhando um salário mais baixo e a tendência é esse salário subindo,
você também pode pensar num longo prazo, né? De ter uma parcela do seu dinheiro investido em um fundo bom de PGBL e, hoje a minha alíquota é a alíquota mínima, 15%. Mas lá na frente você está esperando crescer na carreira e chegar a 27%, né? Que seja. O seu objetivo é óbvio, sempre ganhar mais, ter um salário mais alto e, como consequência, você vai ter um benefício maior no PGBL. Enquanto isso, você já vai jogando com o tempo também, né? Já vai deixando uma grana investida lá. Eu diria que você pode também, se você for disciplinado, fazer essa mesma poupança. Enquanto ela não tiver uma vantagem fiscal, você faz essa poupança sua fora esse seu investimento, né? Quando a gente fala em poupança, todo mundo já pensa na caderneta de poupança. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, eu não falei isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pegar o seu investimento, enquanto ele não tiver vantagem fiscal, coloca esse dinheiro num fundo livre. A partir do momento que você estiver ganhando mais e que tiver vantagem fiscal, aí sim você coloca no PGBL. Não precisa começar tudo na mesma modalidade desde o começo da sua vida. Quando ele passar a ser vantagem fazer tributariamente usar o PGBL, use o PGBL. Antes disso, faz no Mercado Livre. Fábio, mas eu queria saber se eu consigo encontrar esses produtos, esses fundos de investimentos famosos ou bons, assim, multimercado, em ações, que na versão PGBL eu consigo encontrar eles dentro da Ativo Investimentos? Sim, com certeza. Pela internet mesmo eu vejo lá, escolho o que eu quero e invisto. Isso, ou liga pra gente, a gente resolve o teu problema. Não precisa se preocupar. Na Ativa, você consegue com certeza, em outras corretoras também, até nos bancos. Só que nos bancos, aquela questão que a gente falou do passado. Se você for um investidor menor, você vai ter fundos um pouco menos ousados, vamos dizer assim. Um pouco menos rentáveis. Beleza. Para quem quiser, o nosso site ativoinvestimentos.com.br, na área de investimentos, tem o campo onde investir, você encontra a previdência privada lá, tem todos os detalhes. Bom, então acho que já deu para explicar bem, né, o que é essa questão da previdência, como fazer o seu pé de meia. Nos outros Tecnocasts sobre investimentos, a gente também comentou sobre ações, comentou sobre renda fixa, essa sopa de letrinhas também. Então vamos para as perguntas dos ouvintes, né? Escolhemos 3 aqui. E a primeira é do Rafael Aquino. Ele diz o seguinte: fala galera do Tecnoblog, queria tirar uma dúvida com a galera da Ativa. Eu e minha namorada pensamos em morar juntos no ano que vem. Nós queremos ter um investimento de médio prazo, que dê pra gente aproveitar daqui a uns 2 anos, talvez, para ajudar na compra de um carro e coisas para casa, etc. E investimento para aposentadoria. E aí ele diz a situação dele, que eu acho que também é de bastante gente, tá? Ele diz o seguinte: eu tenho 31 mil reais na poupança, 15 mil reais no FGTS e ela tem 46 mil reais na poupança. Meu Deus, não! Somos jovens, eu 27 e ela 25. Qual seria o melhor investimento pra gente? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é a gente tirar esse dinheiro da poupança. Então, a gente falou isso em vários Tecnocasts. porque ela rende 70% do CDI, então não faz nenhum sentido esse dinheiro estar lá. Você consegue migrar para o Tesouro Selic e você já está migrando para uma faixa de 100% do CDI e com um pouquinho de pesquisa você consegue subir isso para até 120%, 123% do CDI, que é o que os CDBs e as LCs de bancos médios estão pagando hoje. Ok? Para o médio prazo, 2 anos, a diferença entre colocar no Tesouro Selic nesses CDBs é muito pequena, estamos falando de coisa de R$1.000, R$2.000, mas se você usa esse exercício para o longo prazo, essa diferença é muito grande e eu fiz uma pequena simulação aqui. Se você aplicar 77 mil, que é o dinheiro que está na poupança dos dois, em 24 meses você vai ter 85 mil reais. Olha. Exatamente, um ganho de 8. Só com renda fixa, só com 100% Tesouro Selic. Conservador, máximo de conservador. Extremamente conservador. E se você aplicar os mesmos 77 mil reais sem nenhum depósito adicional, em 360 meses você vai ter R$410.545. Eita! Olha lá o nosso juros já dá compostos pra comprar, entrando aí, hein? Exatamente. Bastante coisa. Mais legal, se você conseguir salvar ou guardar mais R$500 por mês adicionais, ao longo de 360 meses, você vai passar de 400 para 889 mil reais. A gente está falando de 30 anos, então seria um plano de aposentadoria para os dois. Exatamente. Tá. Eu acho que o Rafael tá mais com objetivos de consumo, né? Comprar um carro, coisas para casa, investimento para aposentadoria. Será que tem alguma forma dele balancear isso? Sei lá, usar uma parte dessa grana e a outra reservar para o futuro? Também dá, né? Claro que dá. Primeiro, vamos lá.
vamos sacar da poupança, botar no Tesouro Selic ou num CDB ou numa LC, que já faz uma grande diferença para os 2 anos e para 30, então, é impressionante. É interessante começar também a pensar em investimento em fundo de ações, né? Para ele conseguir nesse longo prazo. É isso que eu ia falar. Como ele está pensando também numa parcela de longo prazo, e os dois são muito jovens, eu acho que vale pensar num percentualzinho, ou em ações, ou em fundos imobiliários, que não foi falado, é uma coisa mais complexa, acho que é papo para um outro programa. Muito tempo, para muito tempo, mas de qualquer forma, eu acho que vale um percentual pequeno ele usar mais, desde que eles tenham estômago para isso. Desde que ele consiga olhar, nós não estamos falando de pegar esse dinheiro todo aí e colocar 50%, nós estamos falando de 10%, de 5%, de 15%. Depende do perfil dele, né? Depende do perfil dele, de um valor menor, mas que no tempo pode apimentar bastante o retorno dele. A outra coisa que eu aconselharia aqui o Rafael, uma coisa que eu faço também, é não comprar carro zero, cara. Porque é incrível o quanto você economiza se você comprar um carro ali que está usado com 13 mil quilômetros, com 15 mil. Você pega esses aplicativos de venda de carro usado, você encontra vários casos. Tem muita gente que compra o carro e, não gostei do câmbio, não gostei do volante, sei lá, e depois de um ano a pessoa bota para vender. Isso é muito comum, é um desperdício de grana. Também não me lembro do último zero que eu comprei. Vamos pro segundo e-mail aqui do Leonardo Brandão Gonçalves. Ele tem 22 anos e é estagiário. E ele disse que ouviu durante o podcast que poderia tirar algumas dúvidas. Sim. Opa! Não sei quase nada sobre investimentos. Eu só sei que não existe o pó mágico. Qual retorno ótimo eu teria em 2 anos se eu investisse até R$100 por mês a partir de hoje? Eu sempre que eu fazia alguma simulação através de aplicativos, o retorno geralmente era bem pequeno. Então, que tipo de investimento é possível fazer com essa quantia e esse prazo? É meio difícil, né? Eu acho que vale aí colocar, eu sei, Mirala, que você vai colocar sua resposta daqui a pouco, o que você tem como experiência, mas eu acho que vale citar nesse ponto que, como o volume é pequeno, o prazo também ser pequeno, para a gente é desestimulante, porque parece muito pouco, que acrescenta muito pouco. Essa conta eu acho que o que ele deveria fazer, se ele consegue poupar realmente os R$100, não deveria se desestimular, deveria poupar, mas não deveria ter uma visão de 2 anos, e sim de 10 anos ou de 20 anos, onde a diferença vai ficar maior. Até porque ele tem 22 anos, 22, né, cara? Ele é muito jovem. Cara, não. O que tanto ele precisa com 24, Pera né? aí, ó. Parabéns, Leonardo. 22 anos, investindo já R$100 por mês como estagiário. Tipo, ele tá investindo uma porcentagem alta do salário dele. Não é fácil. Então assim, cara, já começou bem. Mas mudar a mentalidade também pro prazo aí. Vamos lá, Leonardo, legal essa sua pergunta. Eu tô junto com o Fábio nessa resposta. Acho que se você botar R$100 por 2 anos na poupança, seu rendimento vai ser R$105. E se você botar no Tesouro Selic, vai ser 134. A diferença de R$29 é pequena. R$100 por mês, no caso, tá? Exatamente. R$100 por mês, ele vai ter 2... Ah, tá, entendi. 2 anos. Exato. Então a diferença em 2 anos vai ser apenas de R$29. Minha sugestão para esse caso é não desanima, foca no longo prazo. E a gente abordou um tema super legal um pouco mais cedo, que era tentar economizar nos pequenos gastos. E isso vai fazer uma diferença enorme nessa sua poupança no longo prazo. Então foca nisso e parabéns, 22 anos, já está guardando dinheiro. Bem legal. E tem aquele ponto que a gente falou também, né? Pensa que hoje você vai guardar R$100, mas daqui 5 anos você já vai estar num cargo melhor, você consegue guardar 200, 300, e essa grana que você começou a guardar agora, ela já vai estar trabalhando com juros compostos, né? Então vai sempre fazendo seus aportes, você vai fazer uma puta diferença para a aposentadoria depois. Exatamente. E o último e-mail que a gente tem aqui é do Jonatas Bueno. E ele diz o seguinte: olá pessoas, devo ouvi-los desde o episódio 10. Às vezes penso em escrever, mas sempre esqueço. Então dessa vez falei, vamos lá. E a gente tá no 120 já, então faz muito tempo que ele tá ouvindo a gente. Comprei um apartamento financiado a uma taxa de 6,5% ao ano. Hoje eu tenho cerca de 50% do valor que eu financiei aplicado entre CDB e Tesouro, 85%, e um ou outro fundo e ações, 15%. Por ano eu consigo guardar cerca de 8% do valor financiado. E aí ele pergunta, o que seria melhor neste momento? Esvaziar a minha reserva e adiantar o financiamento imobiliário, reduzindo as parcelas em mais da metade e pagando menos juros?
ou pagar as prestações normalmente, mesmo com cerca de 95% serem apenas juros, deduzindo praticamente nada a cada mês do meu saldo devedor, mas manter ali uma reserva que me dá rendimentos mensais cerca de 70% do valor da minha prestação. Jonatas, ótima pergunta. E a resposta é um pouquinho complexa aqui. Seu financiamento está numa taxa excelente, que é 6,5% ao ano. Apesar disso, você não consegue ter esse rendimento líquido numa aplicação conservadora no momento atual. Então, a matemática sugere que você deveria quitar a maior quantidade possível de parcelas do seu financiamento. Porém, se você fizer isso, talvez você fique sem um dinheiro para alguma emergência. Então, na minha opinião, eu acho que você deveria separar uma reserva de emergência, talvez 6 meses do seu salário, algo entre 6 meses e 1 ano, e a partir daí quitar integralmente o que você puder. Ok? Vou acrescentar uma coisa. Ele consegue hoje pagar e ainda juntar um pouco de dinheiro, porque ele paga e ainda guarda 8% do valor financiado. A hora que ele diminuir essa parcela, continua poupando o equivalente a ela, porque aí sim você vai ver o seu investimento crescer um monte. Não cai agora que eu pago menos da minha parcela do financiamento, eu posso gastar mais. Já aproveita e guarda esse dinheiro que você economizou também. Verdade, ótimo toque. Tem um outro ponto legal de observar também, até foi um toque que o Fábio deu na nossa conversa prévia aqui, que é observar se o cara trabalha como CLT, né? O Mirala falou aí de guardar 6 meses a 1 ano de reserva de emergência, mas geralmente um cara que trabalha como CLT, ele também tem outras reservas de emergência, ali o fundo de garantia, né? Então ele tem uma grana que ele consegue contar também no caso de ele ficar desempregado do nada. Se o cara fosse PJ, não, ele teria só reserva de emergência. O cara sendo CLT, ele já tem, enfim, uma segunda grana já guardada ali, que na verdade é compulsório, já está sendo descontado do salário dele, né? Mas enfim, já está guardando ali. É isso mesmo. A gente costuma ter como praxe que mais ou menos 6 meses do seu salário, daquilo que você gasta para viver, é o valor razoável de uma reserva de emergência. Mas isso é uma aproximação muito grande, né? É uma média. Se a pessoa é um freela, por exemplo, ela tem muito mais necessidade dessa reserva de emergência. Se ele é um cara que tem um emprego estável, que trabalha numa empresa registrado, etc., por um longo período de tempo, se acontecer alguma coisa na vida dele, como perder o emprego, ele já vai levantar um valor de fundo de garantia, de multa, de eventualmente férias, 13º proporcional, e isso compõe essa primeira reserva de emergência dele. Então, mesmo que a gente fale de uma maneira genérica, que é bom ter guardado uns 6 meses de salário para uma emergência, tem que levar em conta as particularidades de cada pessoa. É que assim, uma emergência, ela não necessariamente é perder o emprego, né? Às vezes é alguém que está com problema de saúde, então não necessariamente você vai ter acesso a essa grana do fundo de garantia, porque você não perdeu o emprego de fato, né? Mas, enfim, é interessante levar. Excelente ponto. Né? Não, excelente ponto, sim. Tem razão o que você falou. Tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que assim, cara, o importante é você saber o quanto de dinheiro no banco te deixa tranquilo à noite. Assim, é verdade. O quanto você tem lá guardado, que você vai dormir à noite, vai falar, pum, vou ter dinheiro para pagar meu apartamento, vou ter dinheiro para uma emergência. Acho que a conta, na verdade, é essa também. E vale para tudo, né? A gente fez Tecnocast sobre investir em ações e a pessoa tem aquela mentalidade, às vezes, né, de... Tem os dois extremos, né? Tem não, isso aqui é cassino, isso aqui... Já pensou se eu perco todo o meu dinheiro? E tem aquela pessoa que, não, mas isso aqui vai render, então eu vou colocar 100% do meu patrimônio em ações e se cair amanhã tá tudo bem e tal. E às vezes a pessoa não tem estômago para aquilo, né? Às vezes a pessoa acha que ela vai ficar bem, mas na hora do vamos ver, não é bem assim. Então tem que pensar bem, assim, em como que você vai investir o seu dinheiro e quanto te deixa, né, dormir bem. É isso aí. E não adianta seguir a receita do seu amigo. Descobre a sua receita. Exatamente. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, deu pra entender bem essa sopa de letrinhas, essa coisa complicada que pode ser, né, o mundo dos investimentos. Manda pra gente qualquer dúvida, é tecnocast@tecnoblog.net, o nosso e-mail, ou pelas redes sociais também você pode puxar uma conversa.
Em todas elas eu sou @Mobilon. E @Paulo Riga. Pessoal, vocês querem dar aí algum link, algum canal para quem quiser entrar em contato também com a Ativa Investimentos e tirar essas dúvidas? Legal, vocês podem encontrar Ativa Investimentos no @Ativa Investimentos no Instagram ou no site www.ativainvestimentos.com.br. Maravilha, então a gente vai ficando por aqui. Voltamos com outro episódio na semana que vem. Até lá. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Que é diretor de produtos e estratégia. Bem-vindo, Fábio. Olá, tudo bem, Mobilon, Riga, galera? Tudo jóia. E o segundo é o Ricardo Mirala, que é assessor de investimentos também na Ativa Investimentos. Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Mobilon. Boa tarde, Riga. Boa tarde, ouvintes. Tarde. Peraí. Vamos fazer de novo. Ô, Ricardo, não precisa falar um horário, porque o cara pode estar ouvindo. Só dá um, sei lá, e aí, pessoal, tudo bem? Sei lá. E o segundo é o Ricardo Mirala, que é assessor de investimentos também na Ativa Investimentos. Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Mobilon. Boa tarde, Riga. Boa, Mirala. Bom, voltou. Volta aí. Boa tarde. Acho que não tem problema, na real. Não, mas peraí, que agora Não, mas não é encavalou. tão difícil mudar, né? Não, encavalou, peraí. Então, peraí, volta que agora vai sair direito.